Se paz, hoje é aula 13, é uma das cartas de Paulo, carta aos Gálatas. Vou começar com uma oração, tá? Senhor Deus, fala conosco, nos dá a revelação dessa carta, me capacita a transmitir e abençoa os teus filhos que estão assistindo essa aula. Fala com cada um, em nome de Jesus, amém. Antes de detalhar essa carta, eu vou dar só uma visão bem rápida, complementar a essa aula. Esse versículo daqui a pouco vai ser citado de novo, mas eu coloquei numa outra versão do NVT, que diz assim. O apóstolo Paulo que está comentando sobre a igreja de Gálatas, tá? Ele diz assim, será que vocês perderam o juízo? Tendo começado tão bem no Espírito, vocês começaram cheios do Espírito Santo, cheios de frutos, cheios de caráter, redondinho. Por que, depois de algum tempo, por que agora procuram tornar-se perfeitos por seus próprios esforços? Por que vocês chegaram a ser tão, ele usa de um termo carnal, porque vocês não estão bem agora, não estão mais espirituais. Então, essa é uma exortação que Paulo faz nessa carta, que um cristão, uma igreja toda, pode começar, e geralmente começam bem, cheios do Espírito Santo, e é possível que depois de alguns anos eles terminem mal, como muitos da igreja de Gálatas terminaram mal, começaram bem, mas terminaram mal. Então, esse é um grande alerta para mim e para você, tá bom? Podemos ter anos cheios do Espírito, mas é possível que haja um declínio ao longo dos anos. Isso a gente não pode permitir, tá, gente? Bem, e em resumo, ela dá uma dica importante. Por isso, fique debaixo da cobertura espiritual do início até o fim. Eu uso o termo cobertura para você entender melhor, mais didático. Debaixo da guarda-chuva que Deus te dá, a proteção de uma igreja, a proteção de um ensino. E um dos problemas maiores que os Gálatas tiveram foi por causa do ensino distorcido. Eles aprenderam certo. De repente, com o tempo, eles foram ouvindo outros ensinos que distorceram o ensino original que Paulo tinha dado para eles, e eles começaram a se esfriar. O ensino falso ou distorcido começa a esfriar a fé da igreja de Gálatas. Tá? Então, fique debaixo da cobertura do Senhor até o fim da sua vida, debaixo do ensino da palavra de Deus. Lógico que com o tempo, a gente vai aperfeiçoar o ensino, vai aperfeiçoar o entendimento da Bíblia. Mas tem certas coisas que distorcem o ensino da Bíblia, tá? E geralmente isso te causa o quê? Carnalidade, você começa a pecar. E continue debaixo da direção do Espírito Santo, você nunca deixe de ser espiritual, nunca deixe de ser humilde. O contrário de humilde é carnal, tá? E fique sempre debaixo da cobertura. Pô, a gente sempre começa submisso no corpo de que de repente a gente, com o tempo, podemos nos esfriar. Isso não pode acontecer, não deveria, mas aconteceu na igreja aos Gálatas, tá? E tenha certeza que no fim, aqueles que forem fiéis, estiverem debaixo do guarda-chuva de Deus, serão recompensados para sempre, tá bom? Então tenha uma boa aula. Hoje nós vamos estudar na aula 14, a carta aos Gálatas. Vamos lá, mas antes, nós estudamos até agora o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, e vimos o ministério de Jesus, que em resumo era, Jesus foi preparado durante 30 anos, e quando ele começou o ministério, ele pregava a palavra de Deus, e em segundo lugar, ele manifestava cura, libertação e milagres. Então, em resumo, a gente pode dizer que o ministério de Jesus é dividido em
preparo durante 30 anos e 3 anos de pregação da palavra e a manifestação do sobrenatural, que são as curas, milagres, libertação, tá bom? E hoje, a igreja chamada Corpo de Cristo, nós somos o Corpo de Cristo, Jesus é o cabeça. É uma comparação que a Bíblia faz nas cartas de Paulo, tá? Primeiro, assim como Jesus foi preparado, também nós precisamos ser preparados. Não digo 30 anos, depende de cada um, né? E a ministração da igreja é pregar a palavra. Não quer dizer que todos sejam pregadores, mas a maioria, sim, eu creio que deveriam aprender a ensinar e a pregar a palavra de Deus. Não exatamente no púlpito, mas a célula seria uma boa ferramenta para a gente começar a testemunhar, ensinar a palavra de Deus, né? Mostrar a sua fé. E porque Jesus fazia isso. E também manifestar os dons espirituais. A igreja tem que continuar fazendo aquilo que Jesus fazia. O quê? Pregava, a igreja precisa pregar, como Jesus, e manifestar os dons espirituais, que é cura, libertação, profecia, né? São dons que vêm do Espírito Santo, porque o Espírito Santo entrou na igreja, né? Ele está comandando a igreja. Depois nós vemos o livro de Atos, que é o livro de história do Novo Testamento. Em resumo, a igreja começou com o batismo do Espírito Santo, primeira coisa. Então, uma igreja começa com o batismo do Espírito Santo, a igreja cristã. Segunda coisa, depois que o Espírito Santo envolve uma igreja, depois o Espírito Santo vem com a organização. Cada igreja é organizada depois que ela é cheia do Espírito Santo. Segunda coisa, a organização. E terceira coisa que a igreja faz depois de organizada, ela cresce e abre igrejas. É assim que acontece no livro de Atos, né? Primeira coisa, a igreja começa com o batismo do Espírito Santo. Segunda, vem a organização depois. E terceira, as igrejas abrem. Está dando problema? E a quarta e a última, depois que se abrem as igrejas, existe o acompanhamento das igrejas que Paulo fazia. Não só Paulo, mas Barnabé, Pedro, todos os apóstolos, eles tinham essa atividade, apóstolos e profetas, né? Que é o quê? Depois da abertura das igrejas, o acompanhamento dessas igrejas é chamado de ministério, apostólico, que Paulo fazia através das cartas. Né? Os apóstolos acompanhavam as igrejas através das cartas. Você vê, né? Então, são 4 itens. É um resumo do livro de Atos. Tá bom? E eu coloquei a carta enviada aos Gálatas. Por quê? Porque nós vimos na aula passada que provavelmente a Gálatas foi a primeira carta enviada, ou seja, Gálatas foi a primeira igreja que recebeu as cartas de Paulo, ou Paulo escreveu essa carta. Tá? Em resumo, tendo uma visão panorâmica da carta de Paulo, eu vou resumir como, contextualizando para hoje e para aquela época. Paulo escreveu essa carta mostrando como que uma igreja pode se afundar. E ele que fundou essa igreja. Paulo que fundou essa igreja de Gálatas. Então, essa carta é importante para sabermos como, apesar de um ministério ou uma igreja ser fundada com bases sólidas, como foi a igreja de Gálatas, e quem fundou foi o próprio apóstolo Paulo. Ele mostra a possibilidade de uma igreja se afundar, bem como um ministério se afundar. É possível? Sim. A carta aos Gálatas mostra exatamente isso aí, tá bom? Então, uma visão panorâmica é essa. Eu coloquei também o resumo que sempre coloco, né? Da carta aos Gálatas, que foi Paulo, os propósitos, peculiaridades, alguns comentários que vocês podem ver depois, tá bom?
é um resumo que eu sempre coloco aí para cada livro que eu apresento. Bom, vocês lembram dessa primeira viagem, né? Eu dei há 2 aulas passadas, que eu creio que a região da Galácia deve ser essa região da primeira viagem de Paulo, tá? Provavelmente vai ser essa região. E alguns comentaristas dizem que pode ser a região da França, tal. Eu não sei dizer, tá? Só sei que provavelmente a região de Galácia deve ser essa região da primeira viagem de Paulo, tá bom? Só para vocês se localizarem. Vamos para a carta. Então, ele começa sempre, as cartas de Paulo, ele começa com esse desejo que Paulo diz, a todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, graça e paz. É um desejo que Paulo tinha para as igrejas que ele acompanhava. Tá? Fiquem na graça e na paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Em suma, o que ele queria dizer é que eles ficassem, ou seja, ele está dizendo, fiquem debaixo dos ensinos de Jesus Cristo e vocês vão ter paz. Mais ou menos é essa mensagem que ele transmitia. Por isso que na nossa igreja, nós costumamos cumprimentar a igreja. Não é nem cumprimentar, é desejar a graça e a paz do Senhor. Ou seja, fiquem debaixo do ensino de Jesus e vocês vão ter paz. Era esse tipo de sentimento que Paulo desejava a todas as igrejas que ele visitava, e ele transmitia essa mensagem para todas as igrejas. Graça e paz, tá bom? Tá bom. Na carta de Gálatas mostra também que Paulo foi preparado, Jesus foi preparado durante 30 anos para começar o seu ministério, e aqui na carta aos Gálatas nos mostra que, provavelmente, ele foi preparado mais ou menos 17 anos. Toda a revelação que o apóstolo Paulo teve, provavelmente ele teve lá no deserto da Arábia. Tá? Eles se baseiam muito nessas passagens que eu vou ler daqui a pouco. Mas antes diz assim, Paulo foi chamado por causa da graça de Jesus. Diz assim, Gálatas 1:15, mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Né? Nesse termo não quer dizer exatamente o ensino de Jesus. Alguns termos da Bíblia graça se refere que é como um termo assim, mais popular. É como dissesse, Jesus foi com a cara de Paulo, Deus foi com a cara de alguém. É graça, né? Então tem esse sentido também em alguns textos, tá? Então Deus se agradou de Paulo e separou Paulo, tá? E Paulo foi preparado no deserto. Nem tornei a Jerusalém até com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia. E voltei outra vez a Damasco. Depois de passar 3 anos, fui a Jerusalém para ver Pedro e fiquei com ele 15 dias. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. Então, parece-nos que dá 17 anos de um período de preparo de Paulo, antes do começo efetivo do ministério dele. Então, existe um preparo antes, tá? Um dos ensinos mais importantes de Paulo, e hoje em dia tem se falado muito da graça, né? Eu tenho ouvido muito sobre graça, nas mensagens no YouTube, pregações, e alguns perguntam, mas o que de fato significa graça? De acordo com João, que nós estudamos, de acordo com o conceito que o apóstolo João deu, nós já estudamos, graça significa os ensinamentos de Jesus, estar debaixo dos ensinamentos de Jesus. E o que Paulo conceitua sobre graça? Porque Paulo também fala sobre graça na carta de Gálatas. Nós vamos ver nesse versículo. Maravilho-me, Paulo dizendo para a igreja de Gálatas, aos Gálatas, maravilho-me que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Essa igreja estava tendo um problema,
Ele já começa assim, eles estavam tendo um problema. Qual? Paulo está dizendo, vocês estão passando da graça de Cristo para outro ensino. Ou seja, ele está dizendo que graça de Cristo é ensino de Cristo, tá? Então, a igreja estava começando a ter outra interpretação dos caminhos de Deus. Né? E é isso que... Opa, desculpa. Então, graça no conceito de Paulo em Gálatas significa estar debaixo do ensino de Jesus Cristo. É isso que significa graça, tá? Então, a igreja de Gálatas estava recebendo influência, outros ensinos, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar, distorcer o ensino de Cristo. Está falando de ensino, tá? Do Evangelho. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Paulo está dizendo, se alguém ensinar, mesmo que venha um anjo do céu, sabe que algumas religiões atuais nasceram por causa de uma visão de algum anjo? E isso, Paulo falou, mesmo que venha um anjo, seja considerado anátema. Anátema significa, seja amaldiçoado. Assim como já dissemos, agora de novo também vos digo. Se alguém vos ensinar outro evangelho, além do que já recebestes, seja amaldiçoado. Tá? Tal era o peso do ensino. A graça, então, significa, no conceito de Paulo, ensino de Jesus. É parecido com o de João? Sim, é o mesmo conceito. Tá? Então, graça de Jesus, de acordo com conceito de João e conceito de Paulo em Gálatas, são os ensinos de Jesus, tá bom? Vamos falar dos ensinos. Falsos ensinos é a primeira coisa. É a primeira coisa que está acontecendo na igreja de Gálatas. Está tendo a influência de ensinos falsos. Paulo diz, mas nem ainda Tito era um discípulo, lembra, de Paulo, que estava comigo sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Isso por causa dos falsos irmãos que se intrometeram secretamente, entraram e espiaram a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos pôr em servidão de ensinos judaicos. Naquela época, a influência que essa igreja estava sofrendo é dos judaizantes. Eles queriam que os cristãos voltassem à religião antiga, voltassem para trás, com as velhas regras do judaísmo. Hoje em dia, são ensinos diferentes. O judaísmo não interfere muito na igreja evangélica brasileira ou cristã. Tá? Esse termo, não se usa esse termo exatamente na Bíblia, mas usamos muito nas igrejas evangélicas. Isso a gente usa bastante. Tá? Esse termo chamado religiosidade. O que é religiosidade? É a pessoa carregar uma Bíblia? Lógico que não. É uma pessoa que vai muito na igreja? Também não significa isso. É uma pessoa que é correta? Alguns chamam, ele é muito religioso porque é muito correto. Não, isso não significa religiosidade. Religiosidade são práticas falsas, ensinos falsos. Tá? Isso significa religiosidade. Tá? Ensinos falsos. É esse sentido que existe, que significa religiosidade, mesmo na época de Jesus. Tá? Os fariseus, eles tinham uma religiosidade, ou seja, eles ensinavam uma coisa, mas o caráter deles estava bem longe da moral. Tá? Hoje, eu exemplifiquei, só para que fique mais inteligível, talvez, alguns ensinos falsos hoje. Eu citei algumas, eu chutei. Alguns dizem que a Bíblia contém a palavra de Deus. Nem tudo é de Deus. Alguns dizem isso, que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas contém a palavra de Deus. Então, eles pegam alguns textos, aceitam, outros textos eles não aceitam. Então, são ensinos. Dizem, a Bíblia, sim, tem a palavra de Deus, mas não é toda a palavra de Deus. Nós, como igreja, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Alguns dizem que todos são filhos de Deus. A Bíblia nunca ensinou dessa forma. Todos são criaturas de Deus, mas nem todos são filhos de Deus. Filho de Deus, quem tem o Espírito Santo, tá? Um ensino muito comum, talvez. Todos os caminhos levam a Deus.
A Bíblia nunca disse isso. Jesus diz, ele é o caminho, o único caminho. Tá? Todos irão ser salvos do inferno. Né? Existe esse ensino? Sim, existe. Né? Até no meio cristão? Até no meio cristão. Tá? É um ensino moderno? Sim, estão ensinando por aí. E outro, tem um ensino que diz, haverá outras chances depois da pessoa morrer. Mesmo que a pessoa não morra com o novo nascimento, a pessoa, depois que morre, pode ser salva. Alguns ensinam isso. Não, não existe isso. Tá? São ensinos falsos. E um outro ensino, a graça de Deus, o conceito de graça. Alguns dizem, a graça significa que tudo está perdoado, então tudo pode ser feito ou tudo está liberado. Todo pecado está liberado porque tudo nós vivemos no período da graça. Né? Então, alguns ensinam por causa do conceito errado da graça. Né? E essa igreja começou certo, tá, gente? A igreja de Gálatas começou extremamente correta e cheia do Espírito Santo. Mas por causa da influência de ensinos falsos ou errados, que ela foi desfigurando. Alguns dizem o inferno é aqui, não há vida após morte. Alguns dizem que o inferno é no cemitério. E não é isso. E são pessoas que são igrejas que ensinam esse tipo de coisa, tá? Eles não creem que existe um inferno, um lugar chamado inferno, literalmente, tá? Hoje, então, podem vir ensinos que distorçam os ensinos da palavra de Deus, tá bom? Vamos lá. Continuando, e Paulo continua com esse assunto, ele diz assim, e chegando até Pedro, que era apóstolo, Pedro, o apóstolo, Barnabé, outro apóstolo, e chegando Pedro ante Antioquia, lhe resistia na cara porque era repreensível. O que é repreensível? Digno de ser repreendido. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão, os judaizantes. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. O que é isso? Até apóstolos, não sei se eu posso chamar de apóstolos de primeira linha, mas os principais apóstolos, eles estavam caindo no engano. E Paulo teve que encarar e resistir. O que é resistir? Repreender. Na linguagem de hoje, diríamos, deu maior bronca nele. Como você pode fazer isso? Como você pode ceder a um ensino errado? Como você pode cair no ensino errado, Pedro? Ele levou a maior dura, tá, gente? Ele diz, esse pessoal é dissimulado, e vocês estão ficando dissimulados também, falsos. Né? Se faziam de amigos, mas eram falsos mensageiros. Ou seja, vêm como amigos, mas, na verdade, estão trazendo um ensino falso e estão derrubando uma igreja. Então, uma igreja tão boa de Gálatas, estão sendo derrubados. Aí você pergunta, mas como? Que tipo de derrubado? Como? Qual foi a reação da igreja? O que estava acontecendo na igreja que Paulo percebeu que esse ensino errado afetou tanto essa igreja? Pois é. Antes de entrar no assunto ainda, ele está falando assim, um outro termo que ele está usando, ele ensinou sobre graça, agora ele está falando sobre a justiça, o STF lá do céu. Tá? Como que nós vamos ser julgados? A justificação vem da palavra justiça, né? Pela fé em Jesus. Fé significa crer nos ensinos de Jesus. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, ou seja, o homem não, quando chegar no STF do céu, na justiça, não vai ser justificado por Moisés ou por outra religião, mas pela fé em Jesus Cristo. A pessoa vai ser julgada se ela estiver dentro da palavra de Deus, se ele estiver seguindo os ensinamentos de Jesus. É isso que Paulo está dizendo, tá?
E temos também crido que Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo, não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Ninguém vai entrar no céu, lá no STF do céu, ninguém vai ser julgado, ninguém vai entrar no céu, nenhuma carne, ou seja, nenhuma pessoa vai entrar no céu, se não estiver dentro da palavra do ensino de Jesus. Por isso que nós queremos que esses ensinos das cartas, do Evangelho, é tão essencial para ti, tá? Você tem que saber o que tem que seguir. Porque nós vamos ser julgados em cima disso. Já estou crucificado com Cristo vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si por mim. Então, a justiça de Deus é considerado uma pessoa justa, é considerada uma pessoa que vai entrar no céu, aquele que segue os ensinos de Jesus Cristo. Tá? Não é ensino de Moisés, não é ensino de algum teólogo importante, não. A base da nossa vida é a palavra de Deus, por isso que nós recomendamos, leia pelo menos umas 30 vezes o Novo Testamento, porque é essencial para a tua vida eterna. Bom, segundo passo, eles começaram com um ensino errado. Quando Paulo percebeu aquilo, por que ele percebeu? Porque ele usou um termo que eles não conheciam. Paulo diz, ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedeceres à verdade? Então, eles estavam seguindo a mentira. Falsa doutrina. A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado crucificado entre vós. Só quiser saber isso, vocês receberam o Espírito pelas obras da lei? Vocês foram cheios do Espírito Santo por causa dessa teologia, por causa de Moisés? Ou vocês receberam o Espírito Santo através do ensino de Jesus, pela fé em Jesus? Vocês são tão insensatos que tendo começado pelo Espírito, agora a cabeça pela carne, é um termo que começou a utilizar. Vocês caíram na carne, ou seja, falso ensino, já vai linkando, tá? Um falso ensino leva a pessoa a cair na carne. Falsos ensinos geram carne. Voltando, eu vou pular daqui a pouco eu falo sobre carne de novo. É que Paulo voltou a dizer que tipo de fé. Ele dá um exemplo de fé. Porque alguns dizem, tá, fé, ensinos de Jesus, tá. Mas Paulo cita, você quer seguir um exemplo bom de fé? Lembra de Abraão. Ele é o cara. Se você quiser lembrar sobre fé, porque fé, apesar de uma palavra curta, você diz, mas na prática, o que eu faço? Aí Paulo diz, Abraão, ele é o cara da fé. Por que ele cita Abraão? Porque Abraão era extremamente obediente, é isso aí. Ele cria naquilo que Deus falava. Deus falou assim, Abraão, me entrega teu filho. O que ele fez? Não pensou duas vezes, obedeceu. É esse tipo de fé que Deus espera da igreja de Gálatas. Ou seja, Paulo diz, eu ensinei a fé em Jesus Cristo. Vocês tinham que ter seguido, não tinham que ter desviado. Né? Vocês tinham que ser igual a Abraão. O cara obedeceu, foi até o fim. Se tivesse até que sacrificar o seu filho, ele sacrificaria. De tanto que ele confiava naquilo que Deus falava. Né? Então, assim como Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Ou seja, Abraão é o cara da fé. Siga o exemplo de Abraão, se você pensar, que fé é essa que faz com que eu entre no céu? É a fé que você obedece os ensinos de Jesus, custe o que custar, tá? E sem pestanejar, sem se abalar. É uma fé inabalável, tá bom? Que você não fica abalado por qualquer coisa. Né? Se vier um ensino diferente, você não vai ser abalado. Se tiver na palavra, a palavra de Deus é mais importante para você, tá? Mais umas coisas que ele diz sobre... Daqui a pouco eu falo sobre a carne, tá?
Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ninguém vai entrar no céu, não, se não for pelo ensino de Jesus. E se não tiver, por mais que esteja dentro da igreja, ele está dizendo, por mais que esteja dentro da igreja e estiver debaixo de um ensino errado, está debaixo de maldição. É isso que Paulo está dizendo. Se você está debaixo de um ensino errado e praticando e crendo no ensino errado, diz, você está debaixo de maldição. E ele está citando para a igreja aos Gálatas. Né? Aqui é interessante, não é só João que fala sobre o novo nascimento, Paulo também cita. Quem é filho de Deus? E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. Abba significa paizinho. Ele diz assim, filho de Deus são aqueles que têm o Espírito Santo dentro do seu coração, não na mente, no seu coração, tá bom? Então, ele está dizendo que isso daqui, ele está falando sobre o novo nascimento, tá? E ele diz assim, meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Bem quiser agora estar presente convosco, mudar a minha voz, porque estou perplexo ao vosso respeito. Dizei-me, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Ele está dizendo assim, poxa, vocês querem voltar para trás? Como assim, o Espírito, vocês tiveram a experiência com o Espírito Santo, como vocês podem querer voltar para trás? É como eles estivessem desejando abortar a Cristo, a abortar o Espírito Santo. Né? É isso que Paulo está dizendo. Poxa, vocês querem voltar para trás? Vocês querem voltar às velhas práticas? Vocês querem voltar ao que vocês eram antes? Né? A gente chama isso de aborto espiritual. Tá? Essa é uma linguagem que a gente usa. E de novo protesta todo homem que se deixa circuncidar. Ou seja, igreja de Gálatas, vocês querem voltar para trás? Vocês estão praticando coisas que não deveriam. Isso daí não é prática do povo de Deus. Todo homem que se deixa circuncidar, circuncisão era a prática do judaísmo, tá? Que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que justificais pela lei, da graça tendes caído. Ou seja, vocês estão saindo debaixo do guarda-chuva da graça. Quem sai dos ensinos de Jesus, eu conheço muitos que estavam seguindo a Jesus, muitos, e nasceram na igreja, e eram bênção, mas depois eu fiquei sabendo que estão buscando outros deuses. Saíram da cobertura, saíram da graça, saíram da obediência, saíram da igreja, estão fora da igreja, estão buscando outros deuses, buscaram as religiões talvez antigas, alguns voltaram às suas religiões antigas, outros às suas crenças, outros deuses. E ele diz, é possível isso acontecer? Acontecia na igreja, estava acontecendo numa igreja inteira, fundada por Paulo, tá? E hoje? Hoje é pior, tá, gente? É possível uma pessoa sair da graça? É possível, claro. Ele está falando que a igreja de Gálatas estava caindo da graça. Dizendo assim, vocês estão praticando coisas que não são de Jesus, vocês estão saindo da graça. E quem sai da graça fica debaixo de maldição, tá? Em resumo, para entender melhor, né? Todos esses termos Paulo está usando, por isso que eu estou colocando, em resumo, o significado da lei e da graça na carta aos Gálatas. Tá? O que ele diz que é lei? Lei aqui significa ensinos judaizantes. Né? Também ele diz que quem está debaixo da lei é como se estivesse debaixo da carne. Né?
E também diz, vocês lembram da história de Abraão, que tinha uma concubina, é isso? Chamada Agar, e Sara, que era a sua mulher legítima. Isaac foi seu filho legítimo. E Ismael foi seu filho ilegítimo. Não é ilegítimo. É tipo bastardo. É uma palavra boa. E todos que estão debaixo dos ensinos errados, ele diz, está debaixo de maldição. Tá? E ele diz, aqueles que estão debaixo da graça são aqueles que seguem o ensino de Jesus, que dão frutos do Espírito e que são descendentes, todos que têm o Espírito Santo são descendentes de Sara e estão debaixo de bênção. Tá? Essa é a diferença, são sinônimos. Sinônimo de lei está debaixo de maldição. Sinônimo de lei são ensinos judaicos. O que significa graça? Tem alguns sinônimos que a gente pode usar. Por exemplo, se alguém te perguntar o que é graça de Deus, se você responder são ensinos de Jesus, legal. Se também você disser quem está debaixo da graça são pessoas que frutificam o Espírito Santo, você está certo. Também é um sinônimo. Outra, está debaixo da graça, aqueles que estão debaixo da bênção. Você está certo. São também aqueles que são descendentes de Abraão. Você está certo. Tá? Você sabe que Abraão recebeu uma promessa no Antigo Testamento dizendo assim, todo mundo que te abençoar vai ser abençoado, todo mundo que te amaldiçoar será amaldiçoado. Sabe que quem está debaixo da graça tem essa promessa até hoje, porque estamos debaixo da graça, que somos descendentes espirituais de Abraão. Tá? Até essa promessa é válida até hoje. Hein? Falsos ensinos seguram seu avanço ministerial. Vocês estavam, igreja de Gálatas, vocês estavam tão bem, estavam correndo tanto. Quem vos impediu para obedecerdes à verdade? Por que vocês estão parando? Por que vocês estão cansados? Por que vocês estão parados? Porque vocês não crescem mais. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra sentiria, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. São pessoas que te influenciaram negativamente. Essas pessoas que atrapalharam o crescimento espiritual não vão ficar sem condenação. É isso que Paulo está dizendo, tá? Claro, porque para derrubar uma igreja aos Gálatas, existiram muitos judaizantes que interferiram, que estavam atrapalhando a igreja de Gálatas. São chamados de intrusos. Os intrusos espirituais, que não deveriam estar lá, eles entraram e perturbaram o sossego da igreja, fazendo com que eles se tornassem o quê? Religiosos. Né? Ensino errado fizeram o quê? Que eles caíssem na carne. Tá? Se você está parando, você tem que saber a quem você está seguindo, a quem você está ouvindo, a quem você está lendo. Se você estiver parando na tua vida espiritual, vê o que você está ouvindo, hein? Mas é tudo, está falando da Bíblia. Sei, mas eles também falavam da Bíblia nessa época. É a mesma coisa, gente. Só mudou que hoje é mais moderno, hoje é muito mais fácil. Hoje não precisa entrar um judaizante no nosso meio. Entra via YouTube hoje. Tá? Então, toma cuidado, gente. Se você estiver parando, na tua vida espiritual, com certeza, começa como? Se você estiver muito irritado, se você estiver muito tentado, com certeza, você está dando ouvidos a ensinos errados, com certeza, assim que começa. Isso acontece numa igreja e acontece no ministério, na tua vida e na minha também. Tá? Pronto, obras da carne. Aí Paulo diz, a igreja dizia, tá bom, mas a gente está caindo na carne, mas o que é carne? É o seguinte,
Eles estavam começando a brigar. Eles estavam começando a ficar com raiva um do outro. Eles estavam caindo na pornografia. Estavam traindo suas esposas, o marido, ou coisa parecida. Descontrole em todas as áreas de comida e bebida. A pessoa começou a encher a cara. Ciumeira, inveja, palavrão, idolatria. Paulo viu isso. Então ele falou, isso veio porque vocês estão ouvindo coisa errada. Vocês estão ouvindo o ensino errado. Ou nem estão ouvindo. Ou nem estão ouvindo o ensino certo. Se você está parando, se você está desanimando, se você está irritado, se você está caindo na imoralidade, se você está a fim de cair no pecado, se você está começando a encher a cara, escondido, e etc., gente, com certeza tua fé está em base errada. E você tem que saber em que guarda-chuva que está. Tem um guarda-chuva chamado lei e tem uma guarda-chuva chamada espírito, graça. Lei, graça. Né? E Paulo está ensinando isso para a igreja aos Gálatas. Né? É uma carta importante aberta. Eu gosto do conteúdo, porque ela é muito útil para mim. Né? Para mim, não, para a igreja. Você vê? Primeiro começa com o ensino errado, cai na carne. E se tiver muita carnalidade numa igreja, com certeza, ensino errado, está ouvindo coisa errada. Ou está praticando, ou nem está ouvindo a palavra de Deus. Né? Alguns dizem, nessa pandemia quase não escutei o culto. Com certeza, deve estar uma baixaria carnal, gente. Deve estar. Paulo que diz isso. Se nós somos homens ou mulheres de Deus, isso inevitavelmente iria acontecer. Né? Por outro lado, se você está no caminho certo, se você está ouvindo, se você está na doutrina certa, se você está obedecendo a doutrina certa, com certeza você está amando, você está tendo alegria, você está em paz. Você está crescendo, você está sendo amável, você está tendo paciência, você está sendo bondoso, você está sendo fiel, você é fiel e leal, você é manso e você está se controlando, você não está explodindo. Debaixo de que guarda-chuva nós estamos? Como igreja ou como ministério? Agora nós estamos indo na fase final, tá? Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desanimado ou desmaiado. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Eu esqueci de colocar aqui, tá? A terceira fase e última. É a fase terminal. Ele diz assim, olha, se você semear no Espírito, se você estiver debaixo do Espírito Santo, se você estiver debaixo do ensino certo, no final você entra no céu, tá? É isso que ele está dizendo. Por outro lado, se você estiver debaixo do guarda-chuva errado, você deve estar indo na carne. E se você continuar desse jeito, você cai na corrupção. Corrupção é carne estragada. Né? Eu coloquei um resuminho aqui, então começa assim, a falsa doutrina vai caindo para a carne, e se continuar a carne, vai cair na corrupção. Tá? Por outro lado, eu coloquei um conceito de corrupção. Corrupção ou corrompimento, em sentido, corresponde à ideia de decomposição. Na esfera das relações humanas, em particular, está relacionado ao suborno, ato e efeito de corromper, oferecer algo para obter vantagem em negociação, onde se oferece uma pessoa e se prejudica a outra. O oposto da vida eterna é condenação eterna. Ou seja, ele está dizendo assim, vamos considerar uma igreja. Se uma igreja estiver com o ensino errado,
com certeza vai ter muita briga, muita carnalidade na igreja, e, por fim, vai ter corrupção financeira na igreja. Vai ter algum desvio. É a fase. Tem uma doutrina esquisita, errada, a igreja vai cair no pecado. Os membros vão cair no pecado. Vai ter muito pecado. E a terceira fase final vai explodir na área financeira, corrupção. Tá? E, por fim, ela não está dizendo que vai para a vida eterna, não. Tá? Corrupção está estragando uma igreja. Fiquei sabendo que uma igreja tinha milhares de membros, milhares. E por causa de um pecado, mas o pessoal também não está nem aí com Cristo. Tá? De milhares de pessoas, sobrou só uma centena. Só por causa de uma coisa pequena. Que fragilidade de igreja, hein? Né? Bom, por outro lado, se você semear ao Espírito, diz assim, se você estiver ensinando a sã doutrina, se você estiver ouvindo a sã doutrina, se você estiver praticando a doutrina correta, com certeza você vai ter amor, você vai ter paciência, você vai ter domínio próprio, você vai assistir o culto, você vai estudar a palavra, você vai abençoar outras pessoas, você vai, e por fim, ele diz, você chega na vida eterna. É o que Paulo diz. Tá? Por fim, ele diz, porque em Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Ele está falando de regeneração, novo nascimento, ele está falando do novo nascimento. O importante de tudo isso, ele diz, o importante é você ter o Espírito Santo, ter a experiência com o Espírito Santo. Não que você está seguindo uma filosofia, não que você está... Não, eu sigo só a igreja cristã do Morumbi, não, eu sigo só a teologia tal. Não. O mais importante de todas, é que você tenha uma experiência com o Espírito Santo na sua vida. É a primeira coisa. É assim que começou a igreja cristã. Então, Paulo diz, o mais importante não é porque teu pai ou tua mãe está na igreja, por isso você está lá dentro. Não, você está lá dentro porque você é um filho de Deus e você tem a experiência com o Espírito Santo. Tá? Isso é o mais importante na sua vida, tá bom? E a todos quantos andarem conforme essa regra, que é Jesus Cristo, né? O ensino de Jesus Cristo. Se você estiver debaixo do ensino de Jesus Cristo, você é considerado como Israel de Deus. Tá? Israel espiritual. Nós entendemos que não é o Israel literal, né? Porque essa carta não foram escritas exatamente por judeus, essa carta foi escrita à igreja de Gálatas. Né? Então, não está escrito a igreja aos hebreus, está escrito a igreja aos Gálatas. E está chamando, olha, Deus vai abençoar, ele está te vendo como um Israel de Deus, como descendente de Abraão. Ele está dizendo, você tem como referência Abraão, segue a fé de Abraão, olha como ele foi. Ele tinha uma fé inabalável. Então, tenha uma fé inabalável na Bíblia, né? Na palavra de Deus, na palavra de Jesus. Né? Mas, mais importante do que isso, não só racionalmente, ele diz, não só, o mais importante no versículo anterior, e esse versículo vem depois, é que você tenha experiência com o Espírito Santo. Porque talvez, naquela igreja, talvez alguns não tivessem tido uma experiência muito forte com o Espírito Santo, e alguns, especialmente os judaizantes, eles são mais racionais, talvez eles não tenham a experiência com o Espírito Santo, por isso que eles queriam implantar o judaísmo. Tá? Então, quem é muito racional só e não tem experiência com o Espírito Santo, eles querem implantar uma coisa, porque eles não tiveram experiência com o Espírito Santo, então, provavelmente, eles estão colocando uma regra legalista. Então, por isso que ele diz, olha, o que vale não é a fachada ou a religião, mas sim a experiência com o Espírito Santo. E são os que estão debaixo da graça, debaixo da descendência de Sara espiritual ou Abraão, estão debaixo de bênção e não maldição. São os que têm o novo nascimento, ou seja, aqueles que têm o Espírito Santo. Né? Deixa eu ver se tem mais coisa.
Nossa, eu falei muito rápido. Aí eu já acabei. E é isso aí. Deus abençoe a todos. Tchau.